irmãos, nós vamos à leitura em Êxodo, capítulo 3, verso 1 e verso 2. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Bondoso Pai, carecemos de Ti. O ser humano é feito cheio de coisas, nervos, tanta coisa que sobressai ao ser humano, que o deixa impaciente, que tira fora do sério, do normal. E como nós precisamos que o Espírito Santo entre em cena e nos coloque no sério, no normal. Tira-nos toda a normalidade, seja esta no pensar, no ouvir, no falar, e dá-nos o que é normal. Controla-nos, circuncida-nos, ó Senhor. Só Tu podes entrar e falar através de um homem como eu. Só Tu podes entrar em cena. Ninguém mais poderia fazer isto. Não admitimos nenhuma outra unção, porque conhecemos o que nós somos e estamos debaixo da graça. Estamos pedindo Sua misericórdia, pedindo Seu controle, Seu domínio sobre nós. Limpa nosso coração, Senhor, e tira da nossa mente toda coisa vulgar, humana, passageira, diabólica, e enche-nos, corpo, espírito e alma, da palavra vivificante. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Entrando no sobrenatural. Eu creio que, conforme o irmão Brano ensina em suas mensagens, não são todos que conseguem entrar ao sobrenatural. A maioria entram, mas até o natural. Entram em Deus, mas não conseguem o sobrenatural. Outros foram feitos já para esse fim, para entrar ao sobrenatural. Então, se a gente tem que agradecer a Deus por alguma coisa que a gente consegue entrar, ver do sobrenatural. É como não é todo mundo que tem visões, não é todo mundo que tem sonhos. Tem uns que sonham, mas esquece. Outros têm vontade de ter visões, mas não têm. Uns têm facilidade para terem visões. Outros diz que viram, mas foi através da mente. Não é ver. Quer dizer, eu tive uma visão, eu estava com o olho fechado. Então você não teve visão? Visão é com o olho aberto.
pessoas muitas vezes não entendem a atuação de Deus, como Deus trabalha. Não poderia haver uma arca se não houvesse um Noé. Não haveria arca. Eles diziam, tem um louco fazendo uma arca. Mas por quê? Deus precisava de um que cresce nele e que ouvisse de Deus as medidas corretas da arca e fizesse. Não haveria uma arca sem um Noé. Deus faz isso. As pessoas dizem, olha, essa mensagem que vocês pregam é boa, mas esse profeta... Não há mensagem boa sem profeta. Eles teriam que ver isso. Não tem jeito, essa mensagem é boa, mas esse profeta não vai. Como que não vai? Essa arca é até boa, viu, Noé? Mas você dizer que vai chover, isso não vai. Não dá para crer. Então o povo hoje é assim, essa mensagem é boa, a mensagem do profeta é boa. Mas esse negócio de profeta que eles falam, isso atrapalha. Se tirasse o profeta, se tira o profeta, acaba a mensagem. A mensagem é boa por causa do profeta. Não existe mensagem sem um mensageiro. Se a mensagem é boa, porque tem um mensageiro que Deus mandou. Só que o povo não percebe porque Deus sempre esconde atrás daquela pele humana, para que os outros não o vejam. Deus não vem assim com resplendor de luz, diz, eu sou Jesus, eu sou o profeta do dia. Não. Deus vem chorando na manjedoura, passa por cima de muita gente, passa perto de Anás e Caifás, e eles olham nele e o desprezam. Eles não sabiam que estavam desprezando a Deus. Não podia haver um homem andando rapidamente dentro da cidade se não fosse João Batista. Você olhava aquele, diz o profeta, que ele parecia um louco. O seu andar era espantado. Ele olhava e via tudo contrário ao que ele cria. E alguém dizia, vem, aquele louco, hoje é dia dele vir na cidade. E quando ele entrava, devia espantar todo mundo. Veste diferente, come diferente, não fica em nossas festas, não participa de nossos concílios. Quando entra aqui, mete o machado na raiz, só sabe falar de machado. O homem vem da roça, o palavreado dele é da roça. E Deus sempre usa assim. Usa um da roça para falar como o da roça. E aí o da cidade não entende, porque eles querem tudo cheio de gramática, tem que saber falar. Tem coisa que eu não sei nem te explicar. Agora Deus usa cada tipo de gente, como Pedro. Precisava no Pentecoste ter um Pedro. Diz, foi muito bom derramar o Espírito Santo. Mas esse Pedro é difícil. É difícil para eles engolir. Mas, ó, o batismo em nome de Jesus Cristo, o problema é do Pedro. Se o Pedro não tivesse falado isso, não tinha essa confusão. Não, é diferente. Se o Papa não tivesse mudado o batismo, em 325, é que a coisa seria diferente. Mas eles mudaram. Aí por isso tem que vir um profeta, e o machado está na raiz das árvores. Árvores são denominações, são gentes, que dizem eu creio nisso, eu creio naquilo, e o machado está comendo e cavaco voando para outro lado. Agora Deus precisa de um homem desse, para certo fim. E Deus sabe escolher melhor que nós. Deixasse para nós escolher, nós escolheríamos os melhores personagens, e Deus vai nos piores, porque Ele pode pegar o pior e mudar esse pior. Ele muda ele. Só Deus pode fazer isso. Amém? Então a gente escuta sobre essas coisas. Um profeta, a mensagem que esse povo prega é muito boa, mas esse profeta que não vai. Gente, não tem mensagem boa sem profeta. Tem que ter. A carne do peixe é bom, mas tem que ter espinho. Precisa te dar umas espetadas. A necessidade disso.
Mas que a carne é boa, é boa. Não adianta você falar das melhores carnes, mas, ainda que hoje tenha pervertido toda a alimentação, contudo é uma boa carne, mas o espinho está ali. Sempre é assim. E Deus gosta de fazer isso. Deus te dá um pouco de carne, mas Ele sempre tem um espinho, que é o homem. O homem é o espinho, a carne. Que os outros olham e dizem, a mensagem é muito boa. Se tirasse o Brana dessa mensagem, aí essa... Eu sei que tem muitos aí pregando, eles pregam a mensagem e escondem o irmão Brana. Tem muitos que pregam a mensagem que eu prego e escondem eu. Agora você pensa bem que se escondeu o irmão Brana. Se pode pregar a minha mensagem, copiar minha mensagem, pregar minha mensagem, só para dizer que eles têm essa mensagem, e foi copiada, você pensa bem, o irmão Brana, é blasfêmia, é que diz o baiano, blasfêmia, e é mesmo, mas prega e esconde o mensageiro. Hoje eles tomam muitos livros do profeta, arranca a capa, o povo não sabe de onde que é o livro, que é só na capa que tem o nome. E se tiver algum lá para frente, eles pegam, arrancam um pedacinho. E prega para o povo, lê para o povo diz, que mensagem, o nosso pregador tem uma bênção. Agora, rapaz, tá? Eles não sabem que é a mensagem do irmão Brana. Quando o pregador é bom e bem aceito, você pode saber que tem um profeta lá atrás. Eles escondem o profeta. Agora nós não, nós viemos no mundo, foi para anunciar que Deus mandou um profeta. E eu descobri tão claro que posicionando o profeta, Deus te posiciona. Se você souber posicionar um profeta, Deus te posiciona. Se você souber posicionar seu marido, Deus te posiciona. Se você souber posicionar sua esposa, Deus te posiciona. Mas se não souber posicionar o marido, Deus não pode te posicionar. Se não souber posicionar a esposa, Deus não pode te posicionar. Não tem como posicionar. Porque nós primeiro temos que saber posicionar as pessoas, as quais nós temos visto nelas um ministério. Um é ministério de mãe, outro é ministério de pai, outro é ministério de pastor, ministério de evangelista, ministério profético. Saber posicioná-los. E quando você sabe posicionar, então Deus te posiciona como um filho, como uma filha. É bom a gente saber e entender disso. Quando eu tive aquilo claro, abriu minha mente, diz, olha, o mensageiro do dia é uma bênção. E ele está posicionado em Malaquias 4, Apocalipse 10, 7. Ele está em Mateus 17, 11, em São Lucas 17, 26 a 30. O profeta do dia está posicionado em Zacarias 14, 7. E aí você vai, Apocalipse 10, 7, ele está posicionado em Apocalipse 3, 14, o anjo da igreja de Laodiceia. Ele está posicionado ali. Então, quando você vê ele posicionado, revelando os selos, no capítulo 4 de Apocalipse, e o Senhor o tomou e o levou mais alto, acima das eras. E tomando e levando naquela altura, começou a revelar para ele os acontecimentos após as eras da igreja. E quem fez isso foi o profeta. Quando Deus mostrou isso para nós, nós vimos isto. Irmãos, isto é Deus posicionando-nos quando nós posicionamos o mensageiro. Não é nós querendo glória, nós não precisamos, porque não adianta nada glória para um homem como nós. O que adianta eu procurar glória se amanhã, depois, qualquer ano eu serei morto? O que adianta? Eu morrerei. Que adianta o homem querer glória para si? Tudo acaba, tudo fenece. Como é bom a gente trabalhar sem preocupação de elogios, sem preocupação de grandeza, sem preocupação de nomes. Eu quero ter um nome, eu quero ser conhecido. Não, como é bom trabalhar sem ter preocupação com essas coisas. Só assim Deus pode te pegar e te mostrar o sobrenatural. Moisés, a escritura que lemos, eu tomei aqui, Moisés, ele entrou nesse sobrenatural. Ninguém mais entrou. Deus falava naquele monte, mas não tinha quem ouvia Deus.
Não era qualquer um que podia chegar lá e dizer: Deus vai falar agora desse monte. Não. Deus fala desse monte, mas tem que ter o homem especial para ouvir a voz de Deus. E ali estava um monte de terra, ou um monte de pedra. Ali estava um monte onde Deus manifestava. E Deus precisava de outro monte de terra. E esse foi predestinado para poder ver e ouvir e entender Deus. Porque tem hora que não é só ver, não. E não é só ouvir. Nós vamos passar por isso. É entender. Crer é entender. Se você crê, você entendeu. Entendeu na base que você creu. Então você precisa, eu preciso disso, é crer e entender. Ouvir, crer, entender. Pois a fé já vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Deus apareceu nesse monte, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aquilo era o sobrenatural. Aquele monte era simples, como os outros montes, mas Deus quis manifestar naquele monte. Ali tornou-se algo sobrenatural, uma manifestação sobrenatural. O monte não era sobrenatural, mas a manifestação era sobrenatural. Você vai ver que o homem não é sobrenatural, mas o que está no homem é sobrenatural. Mas o homem em si é como os demais, não tem diferença. Você tem tanta fraqueza que você não confia em si próprio, por causa de suas fraquezas, e Deus permite que as tenhamos, para que não tenhamos confiança em nós mesmos, e o chamamos para dizer: Senhor, ajuda-me, eu quero pelo menos confiar em Ti, porque não dá para crer nem em mim. Eu não creio em mim, Senhor. Se o Senhor sair de mim, eu sou como os outros mesmo, vou beber, vou fumar, vou adulterar, vou mentir. É só o Senhor sair. Não sai não, tem misericórdia, fica aqui, fica em mim, entra em cena, porque se o Senhor sai, a cena muda. Deus ouve sua voz através de você. Deus ouve a voz dele através de você. Deus fala as palavras dele através dos seus lábios. Deus vê o sobrenatural dele através de você. Como Deus se alegra quando Ele pode olhar através dos seus olhos, dos meus olhos, e nós dizermos assim: estou vendo, eu vejo. Deus se apraz nisso, porque Deus já vê. Ele vê o mundo inteiro, Ele vê as mínimas coisas. Antes que uma pulga pestanejasse, Ele já sabia antes quantas vezes ela pestanejaria durante sua vida. Quantas vezes? Deus conhece o nosso limite de vida, nós não. Mas Deus conhece tudo. Aí o salmista vem dizer: Ele conhece o meu assentar e o meu levantar. A palavra ainda não me chegou à língua, e Ele já conhece tudo. Salmo 138, 139. Ele conhece. É bom. E Deus conhece através de quem? Através de você. Ele conhece. Quando há algo que Ele manifesta, Ele quer que alguém veja aquela manifestação. Ele quer que alguém veja. E Ele quer estar naquele alguém, porque sem Ele estar em nós, nós não vamos ver. Por que que os melhores pentecostais não veem um profeta? Deus não está neles. Agora você diz assim: mas como que Deus pode estar em mim? Eu sou tão fraca, sou tão fraco, para você ver. E eles são fracos como nós, mas eles não têm olhos para dar para Deus ver o cumprimento da palavra no dia. E você deu. Eu falei: Senhor, aqui estão meus olhos. Veja através dos meus olhos. Deixa eu ler essa Bíblia com os olhos de quem a escreveu. Deixa eu ler essa Bíblia com os olhos de quem ungiu os 40 escritores, aproximadamente um espaço de 1600 anos,
40 escritores, e nenhum entrou em choque com o outro. Você vai ver, escreveram, um escreveu, o outro escreveu, tudo distante um do outro, nenhum procurou o escrito do outro, e quando formou esta Bíblia, não tem nada em choque. Ela é perfeita. Só falta alguém ver o sobrenatural. Porque ver um livro assim, você vê a Bíblia, um livro, é como os outros livros, mas você tem que ver o sobrenatural que está dentro desse livro, que não está nos outros livros. Está na Bíblia, mas não está em outros livros. Você pode trazer livro de onde for. Eles chocam com a Bíblia. Os evangelhos espíritas chocam com a Bíblia. Os testemunhos de Jeová chocam com a Bíblia. Os denominacionais em geral chocam com a Bíblia. Suas mensagens não estão de acordo com a Bíblia. E ela sai de casa em casa aí com o olho pintado, roupinha curta, roupa sem manga, sai pregando evangelho. Meu Deus, eu teria vergonha de dizer que sai pregando evangelho. Eu teria vergonha de ser o pregador dessas mulheres. Eu teria vergonha de ser o guia desse tipo de gente. Porque elas estão assim, porque eles são maus guias, guias cegos, guiando cegos. E diz a Bíblia que ambos cairão no buraco, ambos darão com a cara no barranco, porque é um cego guiando o outro, e não pode ver o sobrenatural nas mínimas coisas, quanto mais as coisas sobrenaturais mesmo. Irmãos, tem coisa na Bíblia que não é mistério. Batismo em nome de Jesus Cristo, irmão, não é mistério. Não é mistério. Está na Bíblia. Mulher não cortar cabelo não é mistério, gente. Está escrito claro. É ler e entender, gente. Não é mistério. Mulher não usar roupa de homem não é mistério. É Deuteronômio 22:5. Nem homem usar roupa de mulher, nem a mulher usar roupa de homem. Não tem mistério. Está claro. E eles não entendem o que está claro. Pensa bem os mistérios. O que farão com os mistérios? Se eles torcem os não mistérios, que eles farão com os mistérios? Se o que não é mistério, eles não creem, eles torcem para o povo. E os que são mistérios? E Apocalipse 10, a revelação dos 7 trovões. E esse 7º anjo, para revelar os 7 selos, que foram acontecimentos durante o período das 7 eras da igreja. 7 selos é isso. É acontecimento durante o período das 7 eras da igreja, e que o 7º anjo teria que vir e desatar esses mistérios. Mas se o povo não pode aceitar os não mistérios, quanto mais mistérios. Se eles não podem ver que João Batista foi o mensageiro do pacto da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, se eles não podem ver a coisa tão clara, que dali viria um outro com o mesmo espírito de Elias, gente, precisa de olhos que vê o sobrenatural. Você começa aí. João Batista é fácil para todo mundo ver na Bíblia, ao ponto de colocar 2 ministérios de João no João, que é 2 ministérios do Elias. Elias converterá os corações dos pais aos filhos, é um Elias. Os corações dos filhos aos pais é outro Elias, gente. É tão claro porque se fosse um Elias só, ele convertia os judeus, que eram filhos, para a graça, e eles se tornavam ali pais. Aí ele convertia os pais outra vez e voltava para a lei. Será que não dá para eles entender? A teologia deles é tão balofa que não dá para entender isso, que se o homem teve 2 ministérios, não adiantou nada o homem nem vir no mundo. Ele fez e desfez. Será que não dá para eles entender isso? Se é só João Batista que converteu os corações de pais a filhos e de filhos a pais, se foi só ele que cumpriu os 2 ministérios, o que João veio fazer na terra, gente? Porque ele converteu os pais da lei a filhos na graça. Aí eles pegam,
O João Batista mesmo, bom, agora eu vou voltar vocês para a lei. Vou converter vocês outra vez. Vou converter vocês da graça para a lei. O que adiantou João vir na terra? Onde está essa interpretação vossa com respeito? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. O já veio é um, o virá é outro. E Jesus tinha que falar da forma correta, os versículos acompanham gramaticalmente, tudo certo. Elias virá primeiro. Ele estava perguntando de Elias, diz, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora que ele passou a responder a pergunta deles, mas Elias não tem que vir primeiro. Eu, porém, vos declaro, Elias já veio. Esse era João. Mas o virá não era João, porque naquele tempo João já tinha morrido. Como que pode ser? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. João já tinha morrido. Leia Mateus 17 e você vai ver a morte de João no capítulo 14 de Mateus. Então João já tinha morrido. A Bíblia foi escrito certo. Ela foi escrita certa. O problema é a interpretação. Então nós dependemos de ver esta luz do sobrenatural. Se você conhece um profeta, é fácil. Quando Moisés viu aquela sarça, aquele fogo na sarça ardia e não consumia, ele via que a sarça pegava fogo, mas não queimava. Ele dizia, o que é isso? Só tem que ser o sobrenatural. Só tem que ser Deus. Aí ele ouviu a voz e ele entendeu a voz. Moisés, eu quero que você vai tirar o meu povo do Egito. Tirar o povo do Egito depois de 40 anos de vida negativa. Agora sou pastor de ovelhas, não sou militar mais. Perdi toda a minha eloquência, não sei falar, sou pesado de língua. Vai libertar meu povo. Como? Você viu o sobrenatural. O sobrenatural liberta. O sobrenatural liberta. Se o povo visse o sobrenatural hoje, gente, um profeta na Bíblia hoje é o sobrenatural da Bíblia. Hoje é o sobrenatural da Bíblia. Quem vê é liberto das denominações, é liberto dos ismos, é liberto desse espírito dogmático que eles têm. É liberto, mas tem que ver o sobrenatural. E aí nós temos, para ser liberto totalmente dentro da mensagem, nós temos que ver o sobrenatural da mensagem. Tem que ver o sobrenatural da mensagem. Jesus, só Ele pode ensinar isso para nós. Como que eu vou ver o sobrenatural da mensagem? Sobrenatural é a coisa que você não vê naturalmente, é uma coisa manifesta, acima de todo o natural, difícil para crer, para ver, para sentir, para ouvir, é sobrenatural. E aí você vai ter que notar isso. Você tem a primeira e a segunda etapa do ministério de irmão Brana. Foi uma manifestação tremenda, mas ainda não tinha vindo o sobrenatural. Não tinha vindo. O sobrenatural, segundo a revelação dos 7 selos, que Deus chamou o irmão Brana e disse para ele, quando ele estava com um cordão grosso, querendo enfiar em um orifício muito pequeno que não cabia. Você já pegou aquele cordão de sapato quando está desfiado assim, e ele é grosso e o orifício do sapato lá é pequeno, e você peleja para enfiar e não tem jeito. Aquilo que o irmão Brana viu era pior, era grosso o cordão e o buraco, o orifício era pequeno demais, que não tinha jeito de enfiar ali, e o irmão Brana pelejando para colocar aquele cordão naquele orifício. Aí Deus veio e falou para ele, não, nunca tente ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, porque o sobrenatural é um cordão grosso e o orifício pentecostal é pequeno, não entra neles. Eles não podem ver o sobrenatural. Tem que ter gente para isso. Quando Deus manda um homem na terra para revelar o sobrenatural, não foi apenas para um homem, é porque Deus tem um povo que vai ouvir o sobrenatural. Deus tem um povo, e não importa quão pecador você seja,
Não importa quão falho você se sente, quão miserável. Quando você vê o sobrenatural, você dá mais glória a Deus ainda. Senhor, como um homem como eu pode ver o que eu vejo? Poderia mudar, poderia vir isso para uma mulher mais santa, para um homem mais santo, mas como isso veio para mim e para você? Por que eu vejo isso, Senhor? Tem gente melhor do que eu, por que eles não veem? Entrando, vendo o sobrenatural. Ver essa mensagem hoje é ver o sobrenatural. Amém? Eu tirei essa inspiração, todas as minhas mensagens são inspiradas na mensagem do profeta, não tem nada na vida. Não tem nada, só a mensagem do profeta. 74, o estranho. Quase cada parágrafo que a gente para aqui dá uma mensagem. Como eu estava lhes dizendo, ninguém ousou seguir a Moisés ali. Deus nunca tratou com dois. Deus nunca tratou com dois, nem com dois profetas, nem com dois pastores, nem com dois evangelistas, nem com dois apóstolos. Deus nunca tratou com dois mestres. Deus nunca tratou com dois homens. Quando Deus trata, Ele trata com um só. Porque Deus sabe, dois homens têm dois pensamentos. Deus trata com um só. Por isso, nessa era, Deus tratou com um homem só. Se você quiser ser bem tratado por Deus, vá onde Deus tratou. Coma o que Deus deu, através de um homem só. William Marion Branham. Amém? Deus nunca tratou com dois. Ele trata com um. Sempre. Sempre. Você forma dois homens, você começa a formar um grupo. 3 homens, vai aumentando o grupo. E aí você tem só pensadores. Deus já saiu daquilo. Gente, o arrebatamento nosso é individual. O tratamento conosco é individual. Coletivo é só com... E nação é só com Israel. Conosco é individual. Deus trata com você lá no seu trabalho, lá na sua cama, lá na sua casa, na rua com você. Deus trata com você quando você ouve Ele trata com você. Você não tem que recorrer a mais ninguém, porque Deus trata com você. Quando Deus tratou com Samuel e ele recorreu a Eli, ele estava errado. Vamos dizer que ele estava certo porque era menino. Mas quem chamou ele foi Deus, não foi o sacerdote. Quem te chamou para essa mensagem foi Deus, não foi eu, não foi nenhum pregador. Nós agradecemos os pregadores que pregaram para nós. Você deve ser agradecido, mas quem te chamou foi Deus. Deus tem que fazer algo, e Ele tratou com você, te chamou, te colocou no caminho e disse: anda comigo. É como Deus falou para o irmão Bruno: vamos dar um passeiozinho? Vamos dar um passeiozinho? Agora dá um passeiozinho com o irmão Bruno para você ver onde você vai. Dá para você ver. Dá um passeiozinho com Deus. Olha, se Deus chamou o irmão Bruno, vamos dar um passeiozinho? Aí ele foi dar um passeiozinho com Deus. Deus levou ele além da cortina do templo. Diz: daqui é só começo, viu, Brana? Isso é só começo. Andando com ele, dando um passeiozinho. Deus mostrou para o irmão Brana tanto o céu ou o paraíso, quanto o inferno. Deus mostrou para o irmão Brana. Irmão Brana chegou a expressar: a senhora que queima o seu dedo nessa gordura quente, isso não é nada em vista do que eu vi lá no inferno. Isso não é nada. Tem uma irmã que deixou o óleo cair tudo no pé, a queimadura terrível. Isso não é nada do que o irmão Brana diz que viu no inferno. Mas ele diz: olha, também quando ele me levou ao paraíso, eu não tenho palavras para descrever a maravilha, a beleza, o encanto que é o paraíso. Não tem palavras para descrever. Quando ele chegou no paraíso e viu milhões de pessoas, todas vestidas de branco, descalças,
correndo ao encontro dele, o abraçando e dizendo: meu precioso irmão, meu precioso irmão. E ele não sabia o que era aquilo. Você está reunido com sua família. Ele diz: mas são todos esses Brans? A voz diz: não, esses são seus convertidos a Cristo. Não são todos Brans da sua família, não. A sua família é pequena, você esqueceu? A sua família é pequena, não é tão grande assim não. Esses daqui são seus convertidos a Cristo. Ele me viu lá, ele te viu lá. Eu já abracei o profeta lá, além da cortina do templo. E um dia nós vamos ver isso aí direito. Por enquanto, nós estamos vendo por espelho. Mas um dia nós vamos ver a realidade de tudo isto. Ele diz: por que um profeta? Por isso que tem uma mensagem dessa. Tem um povo, Deus olha e diz: muito obrigado por vocês que fazem isto. Eu vou fazer de vocês, que não é ninguém, eu vou fazer o abalo desse mundo. Eu vou mostrar para eles que eu posso viver em vocês. Manifesta-me cada dia. Aleluia. E não é grandeza para o homem. O homem simplesmente tem que dizer: Senhor, só o Senhor para entrar em mim. Se eu fosse olhar por minhas fraquezas, Senhor, só o diabo quereria entrar em mim. Por minhas fraquezas, por minha negatividade. Mas tem uma coisa, tem uma semente lá na sua alma, que essa semente foi plantada pelo Todo-Poderoso, semeada antes da fundação do mundo. Ela não caiu no corpo, ela caiu na alma, é na alma. Você não é predestinado na carne, não, é na alma. É na alma, por isso que você entra no sobrenatural, porque já houve aquela fagulha do sobrenatural, Deus em você, quando Ele semeou a sua semente. E Ele semeou sabendo que nós íamos nascer nesse século, que nós nasceríamos no tempo de um profeta. Ele diz: vou semear essa semente, eu sei que tempo que ela vai nascer. Deus sabia, eu semeio semente, vai nascer no tempo de Paulo, no tempo de Irineu, no tempo de Martim, no tempo de Columba, no tempo de Wesley, no tempo de Lutero, no tempo do Brana, no tempo pentecostal. Eu semeio minha semente. E agora, filho, é a hora da colheita desta semente. Ele está reunindo todos agora, através da abertura dos 7 selos, Ele está reunindo as sementes do dia, e nós somos a causa de toda a ressurreição do Novo Testamento. Eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. É uma repetição das Escrituras de Hebreus 11, 39 e 40. É uma repetição das Escrituras, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Para que eles, quem? Todo o período das 7 eras da igreja, sem nós, eles não são aperfeiçoados, porque o nosso período é o período da revelação de tudo, do acoplamento da pedra de coroa no indivíduo, revelando os mistérios ao indivíduo primeiro, para depois pegar todos os indivíduos e a pedra de coroa descer sobre eles, que é Cristo sobre a igreja. Na primeira é Cristo no indivíduo. Cristo em mim, Cristo em você. Amém? Olha, estas coisas são boas. Deus nunca tratou com dois, Ele trata com um, sempre. Ninguém ousou personificar a Moisés. Era morte natural, tentar personificá-lo, entrar naquela coluna de fogo com ele. Então as pessoas não são todas feitas, reticência. Era morte natural, irmãos. Se uma vaca tocasse no monte, tinha que pegar a vaca e matar. Se uma ovelha tocasse no monte naquela hora que Deus estava manifestando, tinha que pegar aquela ovelha e matar. Não podia tocar no monte. Agora a questão: monte é igual aos outros mesmo, mas é que Deus estava naquele monte. Você é igual aos outros homens mesmo, mas é que Deus está em você. Deus está nesse monte. Se alguém tocar nesse monte, vai morrer. É morte espiritual hoje. Lá era morte física, hoje é morte espiritual. Tocar num profeta é morte espiritual. Falar de um profeta, mal dele, é morte espiritual. Morte espiritual. É por isso que Laodiceia, cega, nua, infeliz e não sabe. Em outras palavras, ela está morta. Ela está morta. Nos dias do Senhor Jesus, nós temos aqui João Batista vendo, ouvindo e entendendo o sobrenatural.
Que coisa simples, só para vocês verem, tudo conhecido. Mateus 3, verso 16. No batismo de Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. Eu não sei como eles conseguem fazer batismo por aspersão, chuviscar água na cabeça do indivíduo. Outros faz profissão de fé, molha a mão na água e põe na cabeça do indivíduo e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As palavras estão citadas erradas, totalmente erradas. Eu te batizo, a própria palavra batismo já quer dizer sepultamento. Como pode eu te batizo com a mão na cabeça? Tem que sepultar o indivíduo, tem que sepultar. E Jesus, sendo batizado, saiu da água. Agora vê se precisava entrar na água para jogar. Eles fazem aí uns desenhos e nos filmes, João Batista com uma canequinha despejando água na cabeça de Jesus, assim. Que é isso? Que pobreza! Entrar dentro do Rio Jordão para despejar água na cabeça com a caneca e dizer que batizou. Filmes errados, está tudo contra a Bíblia. Não existe esse tipo. Batismo já quer dizer sepultamento. Romanos 6 mostra: fomos sepultados com ele no batismo. Sepultado. É sepultamento. E para sepultar tem que estar morto. Você tem que morrer para a Assembleia, tem que morrer para o mundo, tem que morrer para o pentecostal, tem que morrer para o luterano. Você tem que morrer para essas doutrinas. Aí é sepultado. Agora, se você vem com a doutrina deles para cá, aí eu falo bastante língua estranha e eu quero ser batizado, mas eu quero falar língua estranha aqui. Não, vai morrer primeiro. Mas por que não pode falar língua estranha? Não pode falar num culto público sem intérprete. Você é acostumado a ser um desordeiro e falar a qualquer hora, porque onde você vive não tem ordem. Aqui em casa que não tem ordem, não tem pai, não tem cabeça. Casa que não tem cabeça é uma desordem. Igreja que não tem cabeça é assim mesmo. Laodiceia, ela perdeu o marido, ela jogou o marido para fora. Cristo é o cabeça da igreja. Mas veja em Laodiceia se Cristo está dentro de casa. Eis que estou à porta e bato. O marido está fora de casa. Então ele não tem esposa lá dentro. Ele tem alguém que ele tem que tirar de lá para poder dominar esse alguém. Não adianta você querer misturar os dons com a mensagem do dia. A mensagem dos dons foram os pentecostais. Você tem que saber que agora mesmo aqui temos os dons, mas ele está controlado, em ordem. E depois que, quando vier o que é perfeito de São Paulo, o que é em parte, será aniquilado. O que você pensa, o que é perfeito é quando Jesus vier? Não, filho, o que é perfeito é quando viesse um profeta e abrisse a Bíblia, abrisse as Escrituras. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O que é em parte? Línguas estranhas, todos os dons. Aniquilado. Por quê? Porque você toma o que é perfeito e aquilo que é em parte que foi aniquilado está tudo dentro do perfeito. Vocês estão me entendendo? Os dons estão dentro do perfeito. Que as pessoas têm os dons separados. Não, hoje os dons estão dentro daquilo que é perfeito. Ninguém, você vê o dom que você tem de ver um profeta? O dom que você tem de ver o batismo? O dom que você tem? Irmãos, isso supera falar língua estranha. Você não pensa que não. Supera falar língua estranha, supera curar enfermos, que eu creio na cura e eu vou orar pelos doentes até morrer. Eu vou orar. Mas eu sei que a mensagem que nós temos supera a cura. Nós não temos uma parte, nós não temos um dom, nós temos o dom. Não um, nós temos, não um. Você tem agora, é o doador, é aquele que deu 9 dons para a igreja. Você não tem um dos 9 dons da igreja, você tem o doador que deu os 9 dons para a igreja. É isso que você tem. É falta de entender que o que você tem é maior que o que você tinha. Eu não troquei essa mensagem, aquilo que eu tinha, por uma coisa inferior, não. Quando eu tinha os dons na denominação, eu troquei por uma coisa superior. Eu troquei pelo doador. Aquele dom que eu tinha, eu troquei pelo doador. Hoje eu tenho o doador. Olha os dons. Mas se eu tenho o doador, onde estão os dons? Está aqui dentro. Está dentro de mim? Ele se manifesta. Se manifesta. Se Deus quer manifestar através de línguas, Ele vai manifestar, só que Ele vai dar interpretação também. Ele vai me ensinar a ficar calado na igreja e só falar quando há intérprete. Se não há intérprete, cale-se. É a Bíblia é Deus.
Paulo diz, e vocês têm que saber que eu tenho o Espírito do Senhor. As coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E o que ele escreveu? Foi exatamente para isso. Se você for falar língua estranha, tem que ter intérprete. Ele diz, se não há intérprete, cale. Qual você vai numa denominação para você ver? Tem 50, 100 falando língua estranha, 1000 falando língua estranha. E cadê o intérprete, pastor? Cadê? Ah, não tem intérprete aqui. Deixa o povo falar língua estranha, deixa essa confusão. É confusão, é Babilônia. É Babilônia, isso é Torre de Babel no pentecostalismo. Torre de Babel. E depois você quer vir com essa Torre de Babel para dentro da mensagem? Tá, que nós vai derrubar sua torre. A palavra derruba essa torre. Eu não creio, ele não crê no Espírito Santo, que não tem ninguém que crê mais no Espírito Santo que nós. Como pode crer no Espírito Santo e chamá-lo de terceira pessoa? Como ele é a terceira pessoa, sendo que ele gerou o filho é a segunda. Já viu terceira gera a segunda? Terceira gera a quarta. Como que o Espírito Santo é a terceira pessoa? Ele é primeiro e último. Por isso que o Espírito Santo é pai. Ele gerou o filho é carne. É isso que é, não terceira pessoa. Isso que é blasfêmia de chamar o Espírito Santo de terceira pessoa. E depois vem dizer que nós não cremos no Espírito Santo. Nós não cremos nesse espírito errado que eles têm. Amém, amém. E não pensa que eu estou nervoso. Deixa eu rir um pouco, porque senão eles pensam, temos que falar, esse homem é nervoso, é agitado. Não pensa que eu estou nervoso. E eu estou rindo. Então, João Batista, não terminei, João, é coisa tão boa que eu vou te falar, viu? Meu Deus do céu. Mateus 3, verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. É para mostrar, saiu da água. Entrou na água, porque tinha que ser imergido, tinha que ser sepultado. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ao sobrenatural. Abriu os céus, quem sabe, João foi batizar Jesus, depois que batizou Jesus, ficou olhando para cima, alguém podia dizer, o que será que João está vendo? E João olhando para cima e vendo o sobrenatural. Ele olhou para cima e disse, o céu foi aberto. Eis que vejo o céu aberto. O céu está aberto. Ao Espírito Santo descendo, em forma corpórea de pomba, não de terceira pessoa. Em forma corpórea de pomba. Ele desceu. E onde ele pousou, João? Aí pousado em cima dele, aí em cima do Messias. Alguém diz, eu não estou vendo nada. É quem vê o sobrenatural. Isso é para quem sabe ver. Para quem foi feito para ver o sobrenatural. João viu o céu aberto, João viu a pombinha descendo, João viu pousando sobre Jesus. Era o sobrenatural. Não é para todo mundo ver, não. João viu. E a mesma coisa é hoje. Você diz, João viu, isso é maravilhoso lá atrás. Eu quero ver você dizer, eu também vi o Espírito Santo descendo e pousando sobre o William Branham. Eu nunca vi nem o William Branham, mas o Espírito Santo eu vejo. Entendeu? Eu não conheço o irmão William Branham, não conheço. Nunca o vi. Mas uma coisa eu estou certo, de que o Espírito Santo estava sobre ele. Hoje eu posso dizer pela fé, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele em forma de coluna de fogo. O Espírito Santo desceu sobre ele. E agora ele está sobre mim, sobre você. Será que nós podemos olhar um no outro assim, eu vejo o céu aberto, o Espírito de Deus descendo sobre o irmão, como? Agora é como pomba que você vê? Não, como a revelação dos 7 selos. Eu vejo o Espírito Santo descendo sobre a igreja como pomba, não como a revelação dos 7 selos. Cada vez Deus tem uma manifestação. Lá foi sarça ardente com Moisés, aqui foi pomba com Jesus. Aqui agora nos dias do irmão Branham é a abertura dos 7 trovões, dos 7 selos, a revelação dos 7 selos, que a abertura dos selos traz a revelação dos 7 trovões que está lá dentro. Agora, para quem é? Para quem pode ver. Pode ver. Mais um pouquinho aqui. Saulo no caminho de Damasco, está em Atos 9 e Atos 22. Vou ler Atos 22. Escuta para você ver. Atos 22, verso 6, creio que até o 8. Não, até o 9. Atos 22, versos 6 a 9. Ora, aconteceu que indo eu, já de caminho, era Saulo falando, é o Paulo, né? E chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues?
E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Escuta agora. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Eles viram, mas não ouviram. Eles viram a luz, mas não ouviram. Tem muita gente que ouve a mensagem. Eles escutam a mensagem, mas não conseguem recebê-la. Eles dizem: eu vejo isso daqui, é maravilhoso, mas não pode ouvi-la como ela é. Você pode ver a mensagem do profeta e não pode ouvir a terceira etapa. A terceira etapa é sobrenatural. A terceira etapa é a revelação dos 7 selos. Essa é a terceira etapa. Com a primeira e a segunda etapa do irmão Branham, você caminha, cura divina, discernimento, é uma beleza, é maravilhoso. Ainda não é o sobrenatural. Não é. O sobrenatural, vocês viram que o que eu falei está nos selos. Não tente ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. O que era? A revelação dos 7 selos. Não adianta querer ensinar para eles, gente, nem dentro da mensagem. Nós temos grupos dentro da mensagem que diz que o irmão Branham ainda tem que voltar para revelar os 7 trovões, porque o irmão Branham não revelou. Quer dizer, eles vê a luz, mas não ouve a voz. Eles veem a luz, eles veem que Deus manifestou no profeta. Eles veem a luz sobre a cabeça do profeta. É a luz da mensagem, mas eles não ouvem a voz. Paulo diz aqui, ó: e os que estavam comigo viram. Eu posso dizer, os que estavam com o irmão Branham viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Ver é uma coisa e ouvir é outra. Aí eu vejo, mas você ouviu? Não. Você viu a mensagem? Vi. Primeira e segunda etapa. Mas você ouviu a terceira? Porque a terceira é voz. É voz. A terceira é a voz de Deus. A terceira etapa do irmão Branham é a voz de Deus. A primeira e segunda etapa foram aves menores e aves maiores, que apareceu para o irmão Branham como etapa. Mas diz, quando foi a terceira, não foram aves mais, e sim anjos. É sobrenatural. Passou para o sobrenatural. E entrando nesse sobrenatural, se você não entrar, você não vê a revelação dos 7 trovões. Não vê. Alguém me mandou um e-mail e disse: como você crê que os 7 trovões foram revelados, me diga qual é o novo nome. Eu vou responder logo a ele. Essa revelação do novo nome é individual. É aquele que recebe aquela pedra. Pedra é revelação. Eu te darei uma pedra branca e na pedra escrito um novo nome que ninguém sabe, senão aquele que o recebe. Você quer saber? Não, filho, não tem que eu falar para você. Você não recebeu a pedra? Ah, então é por isso. A pedra é revelação. Você não recebeu? Então você nunca vai saber. Porque não é questão de eu falar qual é o novo nome. Não é questão. Eles estão tropeçando com minhas pregações por causa de eu falar essas coisas. É o irmão Branham que falou. O irmão Branham que mostrou sobre isso daí. Ele diz: o novo nome foi revelado nos 7 trovões. Os trovões, ele diz, foram revelados nos selos. É uma coisa seguindo a outra, gente. Quando ele pregou o primeiro selo, ele diz os trovões, e o novo nome está nos trovões. Depois que ele terminou os 7 selos e pregou perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78, aí ele voltou, falou para trás. Ele falou: não, nos 7 selos foram revelados, disso se tratava os trovões. Você quer mais o que, filho? Diga o que o profeta diz, ele quem diz lá, diga somente o que eu disse, porque eu disse a verdade, porque não foi eu quem disse, foi ele. O único lugar provido por Deus para adoração, 222.
Dizer só o que o profeta disse. E aqui Paulo foi claro. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E eu, para me encerrar aqui agora, é Apocalipse 10, porque é João. João vendo tudo também. Você sabe que o livro era um mistério. Capítulo 5, o livro era um mistério, estava selado com 7 selos. Capítulo 10, o livro foi aberto. O livro foi aberto. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Era o mesmo livro do capítulo 5 de Apocalipse que estava fechado. Estava fechado, era mistério. Mas quando veio o capítulo 10, que é nos dias da voz do 7º anjo, o livro já estava aberto. Tinha um livro aberto. Esse livro aberto na mão, ele revelou ao 7º anjo, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Se o 7º anjo ainda não tocou trombeta, se essa mensagem não é o tocar da trombeta, eu não sei mais o que é trombeta. Se essa pregação não é a trombeta do 7º anjo, eu não sei mais o que é trombeta. Estão esperando, irmão Brana, ressuscitar para tocar trombeta? Já tocou. É que você não ouviu a voz. Você não ouviu a voz. Você viu uma luz, mas não ouviu a voz. Aí o verso 8 do capítulo 10 de Apocalipse, isso trata com João e trata conosco, porque João é tipo da noiva. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: só Cristo pode te dar esse livrinho aberto agora, porque ele foi aberto pelo 7º anjo, está na mão de Cristo, e Cristo dá essa revelação para você. Dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Muita gente tem a mensagem do profeta só na boca, e ela é doce na boca. Ela tem que descer para o ventre, para o coração. O ventre do crente é o coração, é a alma. Quando desce para o ventre do crente, então é viver a mensagem, aí começa a amargura. Aí começa os outros falarem contra você, e você já foi selado, não importa mais. Sabe o que é um vagão selado? Já pegou o rumo do seu destino, não adianta ninguém parar na frente, porque nosso Deus já limpou a estrada, não tem ninguém que nos barra mais. Ele é o maquinista, ele é a máquina, ele é tudo, ele é o vagão. Você pode ficar sossegado, ele está te dirigindo rumo ao céu. Agora, esse livro já foi dado para nós, que foi dado para João, o evangelista. Esse não é João Batista não, João é o evangelista. Toma-o, come-o. Agora pega essa mensagem do profeta, o 7 selos, come ela. Você só está olhando nela, por isso que você não ouve a voz. A terceira etapa é uma voz, é a voz dos 7 trovões. A terceira etapa é a voz dos 7 trovões, é a voz da abertura dos 7 selos. Não ouvir essa voz é apenas ver a luz, é apenas acompanhar o profeta em 2 etapas. Mas quando você ouve a voz da revelação, aí você sabe onde você está pisando. Os selos foram revelados, e tudo, se você notar, toda a revelação, todos os mistérios dentro das 7 eras dos 7 selos foi revelado. O 7º anjo já revelou. Amém. Senhor Deus, te damos graças pela oportunidade de poder ver, entender e ouvir essas coisas. Por sua misericórdia, e sabendo que o Senhor trata com o indivíduo, estamos agradecidos, Pai, que não devemos resposta a grupos, porque o Senhor trata com o indivíduo. Devemos resposta ao Senhor, quando o Senhor pergunta, mas a nenhum grupo devemos nenhuma resposta, nenhuma satisfação do que cremos, somente ao Senhor. Sabemos que é uma revelação que o Senhor tem dado ao seu povo, que tem recebido a pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém sabe senão aquele que o recebe. Recebemos a pedra, recebemos a revelação, recebemos o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos disto. O Senhor manifestará isto dentro de nós. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
vivia enganado por uma denominação. Era cego e não sabia, não tinha revelação. Mas aconteceu um dia que esta verdade eu encontrei. Abandonei tudo que tinha e esta mensagem abracei. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. A natureza de uma águia é totalmente sem igual. Não se alimenta com coisa imunda, nem se acostuma em quintal. O seu prazer é nas alturas, é onde ela se sente bem. É um prazer muito profundo que o abutre não tem. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Muitos rejeitam este profeta, mas crê na Trindade. Prefere ficar com a mentira do que ficar com a verdade. Mas para aceitar esta mensagem tem que ser por revelação. São os mistérios da palavra para a hora da restauração. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Amém.